que a gente tenha a solução definitiva desse assunto. A liminar é um instrumento, pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, como pode cair amanhã. Mas essa reunião que ocorreu dentro da presidência do Senado, a qual contou com a presença das pessoas que ainda estavam lá em Brasília, ela foi muito rica nesse sentido, né? Isso acabou sendo construído através do diálogo dos nossos amigos e das comissões que conversaram com os senadores, com deputados, que acabou gerando, né, uma força positiva para encontrar a solução definitiva. E aí resultou efetivamente do próprio ministro da AGU, né, que entende bem do assunto, que já houve manifestação dele no passado, antes dele ser ministro da AGU, a respeito do encontro de contas da ação de defasagem tarifária, né? E, portanto, a mim parece ser uma pessoa muito séria. E o que foi discutido lá foi o seguinte: olha, AGU, você não pode caçar essa liminar nesse momento, porque senão todos o trabalho desses senadores e todos os nossos problemas com relação aos mais de 20 mil participantes do fundo, vai tudo por água abaixo. Então, a combinação, né, feita naquela mesa, que eu considerei assim, um momento histórico, talvez deste sindicato e da vida de cada um de nós, foi termos selado, né, o compromisso das partes buscarem, no mais curto espaço de tempo, a antecipação da ação de defasagem tarifária, que é a que traz a solução definitiva para o fundo de pensão. E nesse sentido, eu acho que a gente já evoluiu bastante, até por conversa que eu mantive com os senadores, da possibilidade da gente buscar uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, ou no limite uma decisão de turma, porque o STF também se divide em turma. Ela é de uma turma que participam mais 3 ministros do STF, que seria uma maneira da gente encurtar todo esse prazo. Ontem ocorreu a reunião com a ministra Carmen Lúcia, com os senadores. Estiveram presentes o Dr. Maia e o advogado do Aeros, que prestou inclusive alguns esclarecimentos para a doutora Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, a respeito do próprio processo, e o Dr. Maia inclusive, e ela acabou por afirmar que colocará em pauta até antes do Natal. Então, informo aos senhores que o STF fecha dia 19 de dezembro, portanto, eu acredito que nos próximos 40 dias tenhamos a decisão do STF com relação à defasagem tarifária, ou melhor, ao recurso referente à defasagem tarifária, né? Porque tem uma onda no ar que a ministra Carmen Lúcia, ou eu soube que foi o senador Paim, que ontem na televisão declarou que o voto dela é favorável a não admitir aquele recurso, que, portanto, aquele recurso, de certa forma, estaria descartado. E o mais importante disso tudo, que a gente continua unido. O mais importante disso tudo é que a gente se mantenha atento e alerta e continuemos o nosso trabalho de convencimento aos senadores e, acima de tudo, né, a gente possa desfrutar deste resultado ainda nesse ano. Os senhores vão me perguntar, mas quando é que a medida provisória vai ser cumprida? É o que todo mundo está esperando. Eu não posso dizer, ou melhor, a medida provisória não, a liminar. Eu não posso dizer quando, né? Eu gostaria que fosse ontem, mas ainda não aconteceu. Então, vai ter que notificar, o Ministério vai ter que providenciar e vai ter que depositar. Paralelo a isso, ele vai ter que soltar uma medida provisória, o governo vai ter que fazer, é o governo que faz medida provisória.
não é deputado que faz medida provisória, tá? Porque eu andei lendo por aí que nós não tomamos nenhuma iniciativa com relação à medida provisória. Gente, não é isso. Tem gente esquentando a moringa à toa. Quem faz medida provisória é governo. Então, para ele cumprir a liminar, ele vai ter que editar uma medida provisória dizendo: eu vou cumprir a deficiência do fundo durante... Vai estabelecer um prazo, que foi o que aconteceu na VASP. Eles também estabeleceram um valor lá, 5 milhões. Nem me lembro por que foi 5 milhões, mas eles estabeleceram o valor da medida provisória, 5 milhões e uns trocados. E mandaram a medida provisória para o Congresso. No Congresso, pode um parlamentar emendar a medida provisória. Ele pode ir lá e emendar, criar alguma vírgula, alguma palavra lá e melhorar a medida provisória. Mas antes disso, quem faz a MP é o governo. Então, a liminar vai ter que ter, primeiro, por parte do governo, uma MP que vai ao Congresso. Cabe a nós trabalharmos para esta MP ser aprovada no Congresso, porque, claro, nós não podemos contar com todos os congressistas a nosso favor. Normalmente, quando o congressista vê uma medida provisória, ele arrepia os cabelos, porque diz que o governo Lula só governa com medida provisória, vão lá, trancam pauta, não deixam os assuntos serem discutidos, e nós vamos ter que rachar o bico, literalmente, como aconteceu na VASP, para que a gente aprove essa medida provisória. O bom disso é que, na verdade, essa movimentação que a gente fez acabou envolvendo parlamentares de todos os partidos. Então tinha PDT, PMDB, PSDB, tinha o próprio PT, o próprio PFL, o DEM. Então, assim, o que a gente sentiu com esse movimento? Dificuldade para aprovar a MP, nós não vamos ter, tá? Então, esse é um caminho que está sendo perseguido, que a gente espera que seja curto e que a gente tenha um Natal sem fome. O slogan a gente já escolheu, Natal sem fome. Então, a gente está na expectativa da AGU comunicar aos senadores qual é o ministério. Os senadores estão comprometidos conosco de exigir desse ministério uma atuação e uma ação imediata, que é depositar o dinheiro do fundo, ou pelo menos do mês aquele que é devido. Enquanto isso, a medida provisória pode correr. Tá? O curso que você falou, que a ministra, a que está com o nosso processo, a Carmen Lúcia, que recurso que você falou que ela... Tá, então agora eu vou entrar na segunda parte. A segunda parte... Quando nós discutimos com o Toffoli que nós temos que buscar a solução definitiva para o problema dos aposentados e quem era da ativa, eu não pude esconder a necessidade da gente julgado. É a favor da Varig. Foi julgado há 2 anos atrás no STJ. O mérito que a Varig tem direito àquele valor de ser indenizado pelo governo com relação à defasagem tarifária. Agora, este recurso não é constitucional, portanto, ele não deveria estar no STF. O que a Carmen Lúcia vai julgar? É se esse recurso cabe ao STF ou não. Ela não vai julgar mais o mérito da ação. O mérito da ação já está ganha. Entendi. Entendeu? O mérito da ação já está ganho no STJ desde 2 anos atrás. Por isso que o Paini falou que ela vai... Isso, ela vai, inclusive para impedir que o processo leve muito tempo, porque você tem aí o período do recesso judicial, ela está se comprometendo a disponibilizar o voto dela a todos os demais ministros, para que no dia que entre em pauta, nenhum deles tenha necessidade de pedir vistas ao processo. Para quem assiste às audiências do STF, repara lá que tem ministro que pede vistas ao processo constantemente. Isso atrapalha, ele tem 30 dias, mas ele não entrega com 30 dias, ele tem outros processos na frente, isso pode atrapalhar a nossa vida, né? Então ela se comprometeu a disponibilizar o voto dela antes da audiência do plenário,
para que os juízes estivessem bastante informados e aí não precisassem pedir vistas e a gente teria um final rápido antes do final do ano.